Olá, meus amigos do canal Matemática Elementar, como vocês estão? Hoje vamos resolver mais 4 exercícios da prova do Colégio Naval no ano de 2007. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Sem mais delongas, vamos começar. Num triângulo acutângulo qualquer ABC, os pontos D, E, F são respectivamente os pés das alturas AD, BE e CF. Traçam-se a partir de D as semi-retas DE e DF. Uma reta passa por A, intersectando a semi-reta DE em G e a semi-reta DF em H. Qualquer que seja a reta R, pode-se afirmar que... Então, nós temos aqui 5 opções contendo as proporções, as relações de proporções. Antes de iniciarmos o nosso problema, vamos recordar 2 teoremas. Um teorema é o teorema do quadrilátero inscritível. Um quadrilátero é inscritível quando os ângulos opostos somam 180 graus. Por exemplo, no caso da figura aqui, no quadrilátero ABCD, tem um ângulo de 90 graus em A e um ângulo de 90 graus em C. Os dois somam 180 graus, portanto, podemos afirmar que o quadrilátero é inscritível. Então, o teorema é o seguinte: um quadrilátero ABCD é inscritível se e somente se o ângulo que uma diagonal forma com um lado for igual ao ângulo que a outra diagonal forma com o lado oposto. Então, vamos observar o seguinte: as diagonais formam com os lados 8 ângulos, 2 ângulos alfa, 2 ângulos beta, 2 ângulos delta e 2 ângulos teta. Observe, por exemplo, no vértice B, o ângulo alfa, ele corresponde ao arco CD. No vértice A, o ângulo alfa também corresponde ao mesmo arco CD. Observe agora o ângulo beta em B. O ângulo beta em B corresponde ao arco de circunferência AD, que é o mesmo arco que corresponde ao ângulo beta no vértice C. Portanto, a regra é o seguinte: se os ângulos correspondem ao mesmo arco de circunferência, então os ângulos são iguais. O outro teorema importante é o teorema das bissetrizes internas. Dado um triângulo ABC qualquer e dada uma bissetriz AD, que divide o ângulo em A em duas partes iguais, em dois ângulos iguais, então vale a seguinte relação: AB está para BD, assim como AC está para CD. Então é importante visualizar isso para a gente aplicar no próximo exercício. Então está aqui a construção do nosso problema, triângulo ABC. Nós temos as alturas AD, BE e CF, que se encontram ali num ponto chamado ortocentro, que eu vou chamar o ponto K. E no ponto A, nós traçamos uma reta qualquer que intercepta as semirretas DE e DF nos pontos G e H, respectivamente. Então, vamos observar o seguinte. Vamos observar que o ângulo BKF ele é igual a 90 graus e o ângulo BDK também é igual a 90 graus. Então, são ângulos opostos iguais a 90 graus, eles se somam 180 graus, então nós podemos afirmar que o quadrilátero BDKF é inscritível, que é esse quadrilátero indicado em vermelho. E nós deixamos aqui a circunferência que inscreve esse quadrilátero. Então, nós podemos verificar os ângulos dessas diagonais. Por exemplo, o ângulo FBK, ele corresponde ao arco de circunferência FK. Portanto,
o ângulo FDK que também corresponde a esse arco de circunferência, também é congruente com o outro ângulo, o ângulo FBK. Então, FBK é igual a FDK. Observe o seguinte, a semelhança do triângulo BFK com o triângulo CEK. Ambos são triângulos retângulos, têm um ângulo igual a 90 graus. Eles têm ângulos opostos pelos vértices em K, portanto são ângulos iguais também, e o outro ângulo também é igual. Dessa forma, podemos afirmar que o ângulo FBK é igual ao ângulo ECK. Observe também que o ângulo CEK é um ângulo de 90 graus, da mesma forma que o ângulo CDK. São ângulos opostos e a soma é igual a 180. Portanto, o quadrilátero CDKE é inscritível também. É o quadrilátero indicado em azul. Observe o ângulo SK, que corresponde ao arco de circunferência EK. Esse mesmo arco de circunferência corresponde ao ângulo EDK. Portanto, esses ângulos são iguais. SK é igual a EDK. Isso nos permite dizer que AD é a bissetriz interna do ângulo HDG. Já visualizaram aí? Beleza, por quê? Porque a AD ela divide o ângulo HDG em dois ângulos iguais. Então, nós podemos aplicar o teorema aqui das bissetrizes internas e tirar as relações que nós precisamos. Está aqui o nosso triângulo HDG, onde AD é a bissetriz do ângulo HDG. Então, vale a seguinte relação. DH está para AH, assim como DG está para AG. Isso equivale a dizer também que, trocando os extremos DH e AG, nós temos também valendo o seguinte, que AG está para AH, assim como DG está para DH, que é a resposta do nosso problema. Portanto, a resposta do nosso problema é letra A. AG está para H, assim como DG está para DH. Trabalhoso esse problema, né? Mas importante é que ele trabalha muitos conceitos e que são importantes para a nossa visualização, né? Vamos para o próximo exercício. Qual é a soma das raízes quadradas das raízes da equação de segundo grau x² menos 6x mais 2 igual a 0? Então, está aqui a nossa equação do segundo grau. Eu poderia calcular as raízes, mas não vou calcular porque é muito trabalhoso. Eu prefiro fazer da seguinte forma. Observe que nós podemos extrair da equação do segundo grau a soma e o produto das raízes. Da seguinte forma, a soma é dada por menos b sobre a, que é igual a 6, e o produto é dado por c sobre a, que é igual a 2. Nós queremos saber a soma das raízes quadradas das raízes, x1 e x2. Então, nós queremos saber S', que é igual a raiz quadrada de x1 mais raiz quadrada de x2. Vamos elevar os dois membros dessa equação ao quadrado. E vamos desenvolver o segundo membro da seguinte forma. Vai ficar da seguinte forma. x1 mais 2 raiz quadrada de x1 vezes x2 mais x2. Isso aqui corresponde à soma mais 2 vezes a raiz quadrada do produto. Então, S' ao quadrado é igual a soma mais 2 vezes a raiz quadrada do produto.
Então, fazendo a substituição da soma por 6 e do produto por 2, e tirando as raízes quadradas, vamos obter S' é igual a mais ou menos raiz quadrada de 6 mais 2 raiz de 2. Como o valor negativo não nos interessa, ficamos só com o valor positivo. Então, a soma das raízes quadradas das raízes da equação vai ser dado por raiz quadrada de 6 mais 2 raiz de 2, que é a resposta do nosso problema, letra A. E aí, concordam com a solução? Põe aí nos comentários. Vamos para o nosso próximo exercício. Qual será o dia da semana na data de 17 de setembro de 2009? Bom, é uma data que já passou. Hoje é o dia 20 de julho de 2023, uma quinta-feira. E os anos bissextos no período, nós tivemos 2012, 2016 e 2020. Vamos calcular os números de dias. Então, temos 17 de setembro de 2009 até 16 de setembro de 2022. O número de dias é 13 vezes 365 mais 3, dá 4.748. Do dia 17 de setembro de 2022 até o final daquele ano, 31 de dezembro de 2022. O número de dias em setembro que está faltando até chegar ao final do mês são 13. Mais 31 em outubro, mais 30 em novembro, mais 31 em dezembro, 105 dias. Agora vamos calcular no período de 1º de janeiro de 2023 até 20 de julho de 2023. Então, janeiro 31, fevereiro 28, março 31, abril 30, maio 31, junho 30, e em julho passaram-se 20 dias, são 201 dias. Então o total de dias vai dar 4.748 mais 105 mais 201 igual a 5.054. Vamos efetuar a divisão por 7 e verificar o resto. Então, divisão por 7 dá 722 com o resto zero. Isso significa que o dia 17 de setembro de 2009 foi uma quinta-feira. Mas e se fosse resto 1? Então, como a gente está contando o tempo para trás, nós voltamos para trás também. Então, resto 1 significa que caiu numa quarta-feira. Resto 2 significa que caiu numa terça-feira. Perfeito? Então, a resposta da nossa questão, letra D. Quinta-feira. Comente aqui o que você achou da resolução, beleza? Próxima questão. Qual é a soma dos valores reais de x que satisfazem a equação x2, x ao quadrado menos 3x mais 1 mais x ao quadrado menos 3x mais 1 elevado a menos 1 igual a 1. Então, está aqui a nossa equação. Temos que tomar cuidado para não cairmos num polinômio de quarto grau quando for resolvermos essa equação. Para isso, vamos pegar essa parte fracionária e colocar no segundo membro. Dessa forma. Vamos calcular o segundo membro colocando sobre o mesmo denominador. Vai ficar x ao quadrado menos 3x mais 1, que é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 menos 1, sobre x ao quadrado menos 3x mais 2. Desenvolvendo, vai dar x ao quadrado menos 3x mais 1, que é igual a x ao quadrado menos 3x mais 1, dividido por x ao quadrado menos 3x mais 2. Invertendo aqui o denominador com o primeiro membro, nós vamos ter x ao quadrado menos 3x mais 2 vai ser igual a x ao quadrado menos 3x mais 1 sobre x ao quadrado menos 3x mais 1. Numerador igual ao denominador, isso aqui é igual a 1.
que implica que vai dar na seguinte equação do segundo grau. x² menos 3x mais 1 igual a zero. Isso simplificou bastante a nossa equação. Vamos calcular o delta para ver se nós temos raízes reais. Delta é igual a b² menos 4ac, que é igual a menos 3² menos 4, que multiplica 1, que multiplica 1. Isso dá 5, que é maior que zero, logo nós temos duas raízes reais. Então, para nós sabermos qual é a soma dessas raízes reais, não há necessidade de calcularmos as raízes. Basta utilizarmos a soma é igual a menos b sobre a, que vai ser igual a menos 3 sobre 1, que é igual a 3, que é a resposta da nossa questão. Portanto, a resposta da nossa questão aqui é a letra D, 3. A soma dos valores reais de x é igual a 3. E aí, o que vocês acharam aí da resolução das questões? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Se não tiver inscrito, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!